Ô Chacon, o que mais, e que eu não tive oportunidade ainda na semana passada por compromissos também profissionais, eu não tive oportunidade de falar do caso do Monjaro, por exemplo, e pouco aqui no AT tive oportunidade de falar também do Camarote. Cara, mas o mais assustador é que a notícia ela diz que a compra feita por parte do São Paulo das canetas emagrecedoras, ela foi 20% mais cara, fruto de descaminho, Sim. do que você comprar numa farmácia regular, uma farmácia autorizada. Quem autorizou? Por qual motivo foi feita a compra? Né? Fruto de descaminho e não numa farmácia autorizada. E quem está levando, quem está ganhando, quem tá lucrando por trás disso com esses 20% mais caro? Entendeu? Esse é o ponto principal que me chama a atenção, porque por trás dos 20% mais caro, não é só que o São Paulo desembolsou 20% mais caro e está tudo certo. Ah, um time que lucra bastante, né? Que lucra bastante, 20% mais caro não é nada, de uma canetinha emagrecedora. É o valor do café da manhã dos dirigentes. Cara, mas tem alguém levando por trás disso aí. Tem alguém por trás dessa situação toda ganhando alguma coisa. Tem algo muito obscuro por trás de toda essa situação. E se a gente for olhar, cara, esses escândalos ou essas denúncias que surgiram, elas são assim uma parte muito pequena de onde o dinheiro circula, porque é a notícia que a gente vai falar depois, é ali onde está lá ele, né, o grosso do dinheiro, porque a gente está falando de caneta Monjaro, a gente está falando de camarote, né, com venda ilegal, isso movimenta, é só uma partezinha pequena do dinheiro. A parte maior está em negociação de jogadores, que é onde a gente vai falar logo mais, que é a denúncia da notícia publicada pelo Danilo Olivieri lá do UOL, que a gente vai comentar. Mas isso que vocês falaram é o ponto. A gente imagina que tem, só que, claro, a gente não pode chegar aqui, né, infelizmente, há meses atrás ou semanas atrás e falar assim, ó, tá acontecendo isso. A gente tem que provar, tem que trazer provas concretas. Então não tem como a gente ficar falando. A gente imagina, claro. Ah, Você, fulano tá ganhando aqui e ali, né, Kaique? e no caso do camarote, tem gente sendo blindada, tá? Porque eu ouvi ontem eu ouvi um trecho que eu não tinha escutado ainda, li a matéria inteira, aí a gente teve acesso primeiro a 12 minutos, depois 44 minutos de áudio, né, o contexto geral, e tinha uma parte que na primeira vez que eu escutei não tinha me chamado tanta atenção, até porque eu estava fazendo a transcrição de alguns trechos mais importantes e tudo mais, que é o seguinte, quando o Douglas Schwartzman fala no caso do camarote, pô, chegou na presidência. Ah, e o CEO tá me cobrando aqui, porque se não tirar o processo, ele vai ter que relatar a verdade lá no clube. Como assim? Como assim? Como se relatar a verdade fosse algo ruim? Como se relatar a verdade fosse um problema interno ali para aquele grupo de pessoas? E tem gente que está sendo blindada. Porque no áudio fala, lógico que é a fala do Douglas, não tem uma confissão por parte do CEO, do Márcio Carlo Magno, mas o nome dele está sendo pouco falado, está sendo muito blindado internamente no São Paulo, porque o nome dele também é envolvido em trechos assustadores do áudio. Sim. Inclusive, a partir do momento que fala que chegou na presidência é quem? Então, pouco está se falando também do presidente Júlio, lógico que tem uma pressão grande pela renúncia dele, os protestos sempre giram mais em torno dele. Agora que o Belmonte saiu, que servia muitas vezes como escudo pro Júlio, agora ele não tem mais esse escudo, ele tem poucas pessoas no entorno. E só para fechar, porque como eu falei, eu não tive a oportunidade de falar semana passada, mas com tudo isso acontecendo, me decepciona profundamente até agora algumas pessoas não terem pedido boné. Nominalmente citando aqui o senhor Muricy Ramalho, que tem uma história gigante no São Paulo, nada vai apagar as conquistas, os títulos, mas é aquela velha frase que meu avô já diz, e minha avó também já dizia, quem anda com porcos, farelo come. Então, se você está no entorno de tudo isso e você está pecando por omissão, você é tão culpado quanto. Exatamente. Isso que eu ia falar, cara, porque assim, não adianta só cair o Casares, não.
A gente, claro, sim, tem o símbolo de tudo isso no Casares, porque ele é o presidente, mas o Márcio Carlomagno é o nome citado várias vezes, e eu tenho um corte que eu vou postar hoje aqui no Arquibancada, de uma live que eu fiz com o Gabriel, e que eu, por acaso, vi ontem o Thiago Leifert fazendo uma live também falando a mesma coisa. Das duas, uma, Chacon, ou você, não você, né? Ou o presidente do clube, não você, ou o presidente do clube e os gestores são completos, tapados, incompetentes, inúteis, de não saber nada do que estava acontecendo, e aí isso prova que os caras não têm a menor condição de serem gestores de nada, né? Ou eles fazem parte do esquema. Então, ou é impeachment ou é renúncia. E o impeachment não é só impeachment, é caso criminal, é cadeia, caso provem tudo, né? Então, assim, não tem como, não tem como. E aí, tem muita gente que, talvez pelo carisma, talvez pela lembrança afetiva, eu vi alguns comentários ao longo da semana, não, mas, pô, Juvenal, mas o Muricy. É o que o Kaique falou, cara. Se você não pediu boné, se você tá vendo tudo isso, isso vale para o Muricy, vale para os outros conselheiros todos que ainda continuam no mesmo grupo político de Júlio Casares, de Márcio Carlomagno, de Dedé, de Mara Casares, de Douglas Schwartzman. Se todos vocês continuam apoiando, vocês são cúmplices. Vocês têm sangue nas mãos de vocês também. Tem sujeira caindo na mão de vocês também. E aí, Chacon, a omissão, ela também é uma confissão de culpa muitas vezes, né? Lógico que é. Lógico que é. E assim, a omissão dos conselheiros, né? Eu acho que tem que ser dita, não só a omissão daqueles que não votaram, mas aqueles que estão de mãos dadas com essa gestão. Para mim, tem tanta culpa no cartório quanto. Né? Conselheiro tirando sarro, nas redes sociais ameaçando páginas de torcedores do São Paulo. Isso é um escárnio. Isso é um absurdo acontecer. Um absurdo completo acontecer. É um tapa na cara do torcedor do São Paulo. Né? É um tapa na cara do mais bem dado. E outra, não... Cara, eu fico realmente muito triste com o torcedor que não consegue entender que todos que fazem parte dessa gestão devem ser criticados. Por exemplo, Kaique mencionou muito bem, e que vocês sabem que talvez eu seja o mais chato aqui com esse assunto, que é o Muricy. Primeiro porque eu questionava o que ele fazia lá. Hoje eu questiono o porquê ele não pede o boné, vendo tudo isso de errado. Diante de tantas entrevistas que ele dá, aqui é trabalho, aqui é isso, papapá, bacana, legal, tudo demais. E aí? O cara continua lá. Todos esses escândalos. Então, ou das duas, uma. Ou o Muricy sabia de tudo isso e fez vista grossa, ou o papel dele não tem um pingo de relevância e ele não sabia de nada. As duas situações, para mim, são ruins para o Muricy. O que é uma pena. Mais uma vez, o ponto é que eu lamento. Eu não consigo nem ficar puto com o Muricy. Eu lamento. Eu lamento que uma figura como ele, que tricampeão brasileiro, ídolo como treinador, uma referência que era sobre trabalho, tenha esse papel, que para mim é um papel patético hoje no São Paulo. Papel patético. E outra, relembro, não é ganhando 2 espetinhos e um suco quente. Ganhando dinheiro para fazer o papel dele. Ele não tá lá altruísta, não tá lá, nossa, abdiquei de tudo, quero viver de pão e água e só. Não. Tá ganhando e ganhando muito bem para estar exercendo um papel que a gente não sabe qual é. Né? Então, assim, eu acho que todos eles têm culpa, incluindo, infelizmente, o senhor Muricy, que é uma grande decepção para mim. Uma grande decepção.
Acho que acima de tudo é isso. Decepção. Mas eu acho que nada nessa gestão salva. E quando a gente falava sobre o Leco e tudo mais, que é pior, cara, qual a diferença do Leco e do Casares? Pergunta honesta. O Casares ganhou o título. Sim, essa é literalmente a única diferença sobre gestão. Com a diferença que eu acho que o Leco, eu não vejo o Leco uma pessoa maldosa. Eu acho ele incompetente. Totalmente incompetente. Mas não vai fazer na maldade, né? Só que eu não tenho essa mesma certeza dessa gestão. Eu não sei se estão fazendo deliberadamente, prejudicando o time para vender para algum amigo. Não sei. Com o Leco eu tenho certeza que não. Ele só é tadinho. É desprovido de um intelecto mais avançado para uma gestão de clube, né? Agora, essa gestão é péssima. Os caras jogaram tudo para uma Copa do Mundo Paulistão, para não sair sem um título essa gestão. Depois ganha uma Copa do Brasil, que eu agradeço todos os dias por ter ganho, por ter vivido esse momento muito bacana, papapá. Mas que foi um ponto fora da curva do que é o São Paulo. Vamos falar a verdade? Aquela campanha lá, épica. Porra, foi Deus. Ali é a prova da existência de Deus. Se alguém tem dúvida sobre a existência de Deus, a campanha da Copa do Brasil é porque Deus quis. Porque a gente não tinha condição como time. Não tinha. É um fato. Só que isso tudo é ponto fora da curva. De uma gestão que é péssima, que quase dobrou a dívida, que quase botou o São Paulo em 1 bilhão de dívida. E que agora o superávit é na base de 175 milhões de reais em empréstimo bancário, que essa mesma gestão falou que era o problema. Era os juros de banco. Aí vai lá e faz o quê? Pega 175 milhões de banco. É brincadeira.